Ele é jornalista, palestrante, escritor, mentor de comunicação, ele é o rei da oratória aí, sabe tudo de oratória. Bem-vindo, Franco, tudo jóia? Ô Celso, muito obrigado pela generosa apresentação. Estou muito feliz de participar em mais um ano da Mentoria do Êxito e é uma felicidade imensa eu falar sobre um assunto que eu amo de paixão, que é oratória e comunicação. E em relação à dinâmica, eu quero que o pessoal fique muito à vontade. Eu preparei algumas dicas práticas, então eu compartilho essas dicas e as perguntas podem surgir a qualquer momento. Estou muito à vontade, é um bate-papo, é um encontro realmente entre amigos. Aliás, estou vendo aqui vários amigos, alguns amigos antigos de anos anteriores e algumas pessoas que eu já conheci no encontro inicial em Alphaville há cerca de 10 dias. Não estou te Então tá ouvindo. jóia. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar? Deu uma Vamos lá, travadinha então. na minha internet aqui, mas vamos começar. Pessoal, então vamos falar um pouco sobre oratória. Estava aqui acompanhando o João atentamente e compartilhou com todos nós uma série de dicas, uma série de informações extremamente importantes. Só que muitas vezes o que eu me deparo nesse mundo do empreendedorismo, o empreendedor tem as informações, muitas vezes até adquire novas informações, gerando um novo conhecimento, como é o caso aqui da mentoria do êxito. Só que no momento de comunicar essas novas informações, ele encontra dificuldades. Nesses 17 anos que eu trabalho com comunicação e oratória, ocorreram várias mudanças, né, no ensino da comunicação, no ensino da oratória. E certamente uma das mais significativas para mim é que lá atrás, em 87, quando eu fiz o meu primeiro treinamento como aluno de oratória, as pessoas me diziam assim: mas Franco, você não é advogado, você não é professor, por que você se interessa em aprender oratória? Então, lá atrás, as pessoas tinham essa percepção, que a oratória era uma necessidade apenas de algumas profissões. E, nos últimos 10 anos, essa percepção mudou consideravelmente. Hoje, todos os profissionais entendem que eles precisam, né, nós precisamos de uma boa fala, de uma boa oratória, de uma boa comunicação, independente daquilo que você faça. E esse movimento, que inclusive eu tenho a alegria de ter ajudado a ampliar isso em todo o Brasil, nos últimos 4 anos eu sou o palestrante de oratória mais contratado do Brasil, oratória e comunicação. Nos últimos 2 anos eu iniciei um novo movimento, que é o movimento de, além da oratória, todo profissional também precisa ser palestrante. É óbvio que não é para viver do cachê de palestras. Nós temos aqui empreendedores que faturam alguns milhões de reais mensalmente e que não querem se preocupar com um cachê de palestras, ou a palestra não é um negócio dentro do business dele. Mas eu vou explicar esse movimento rapidamente. Não é que ele tenha que ou queira viver do cachê da palestra, mas ele deve ter a performance de um palestrante. O palestrante, quando ele tem uma oportunidade de falar, quando ele tem uma oportunidade de se manifestar, ele é persuasivo, ele é convincente, ele faz com que os ouvintes alcancem resultados, ele faz com que as pessoas que estão ouvindo partam para uma ação. E exatamente o mesmo objetivo que tem o empreendedor quando fala. Então, assim, a performance de um palestrante ela é necessária no nosso dia a dia, na nossa comunicação. E eu separei algumas dicas, que são dicas que eu compartilho nas minhas mentorias, que eu compartilho nas palestras, nos encontros, e nós iremos nos ver várias vezes durante este ano, nos encontros do êxito. Eu separei algumas dicas que
eu penso que são fundamentais no nosso dia a dia, e principalmente para nós alcançarmos resultados que tanto queremos, resultados impactantes no nosso negócio. Comunicação, sem dúvida nenhuma, é poder. E quando nós aproveitamos as oportunidades e temos uma fala assertiva que cria conexão com o ouvinte, os objetivos se tornam mais reais, mais palpáveis. Eu, hora ou outra, eu sou bombardeado com perguntas como: Franco, eu já perdi oportunidades na vida, eu não quero mais perder oportunidades na vida. Como que eu me destravo, Franco? Como que eu venço a timidez, Franco? Como que eu controlo a ansiedade antes de uma fala em público, Franco? Ou então, Franco, eu falo e as pessoas não prestam atenção enquanto eu estou falando. Franco, eu falo, e parece que as pessoas não se interessam por aquilo que eu falo. Ou seja, eu não tenho uma comunicação persuasiva, Franco. É possível. Ou então, Franco, eu não nasci com o dom da fala. Eu já quero tirar aí a primeira mistificação relacionada à oratória e à comunicação. Não existe dom da fala. Ninguém nasce um bom orador. Ninguém nasce um bom comunicador. Comunicação e a oratória, elas são habilidades desenvolvidas a partir de técnicas que eu conheço, treino essas técnicas e, a partir daí, eu melhoro a minha fala. Agora, o fato é que todos nós, hora ou outra na vida, por desconhecimento dessas técnicas, nós já deixamos passar uma oportunidade. Nós já deixamos de ser respeitados, admirados por pessoas ou por alguém, exatamente porque eu não sabia como me comportar. Eu não entendia o quanto que é impactante, o quanto que uma boa fala gera de poder. Eu não sei qual é o seu nível de satisfação nesse momento com a sua comunicação. O que eu sei, e eu tenho estudado cientificamente nos últimos 2 anos da minha vida, a comunicação de grandes empresários, empresários bilionários, empresários de empresas bilionárias, CEO de multinacionais, eu tenho me dedicado muito, vários deles, inclusive, são meus mentorados, eu tenho me dedicado muito a compreender o que tem de semelhança à comunicação desses líderes. O que tem de semelhança à comunicação de alguém que consegue prosperidade, abundância e principalmente reconhecimento no momento de uma fala. Você pode dizer, mas Franco, é a autoridade dele, a autoridade dela. Sim, mas existem semelhanças na comunicação. E quando eu consigo tabular essas semelhanças, eu crio uma metodologia, e eu trouxe parte dessa metodologia para conversar com vocês hoje, essa metodologia que faz com que eu me sinta mais seguro, tenha uma confiança maior, e com isso eu consiga aplicar a técnica, treinar a técnica, e com isso eu, muitas vezes, eu falo com uma fluência de fala maior, e as pessoas dizem assim, mas fulano, cicrano, ou beltrano tem esse dom da fala. Nós estamos juntos aqui há 12 minutos conversando. Exatamente há 12 minutos. E nesses 12 minutos que nós estamos conversando, eu tenho usado e abusado da tríade da comunicação. Se você quer ter destaque, se você quer falar de maneira envolvente, se a comunicação é importante para você alcançar os objetivos do planejamento que você traçou no seu negócio, preste atenção nesses 3 aspectos. Ninguém cria conexão com o ouvinte se falha na tríade da comunicação. Ninguém é convincente se falha na tríade da comunicação. É a união de palavras, tom de voz e gestos que faz com que eu chame mais atenção. E, principalmente, faz com que eu fale de uma maneira que a mensagem ela gruda igual um chiclete na cabeça do ouvinte. Se você quer ser envolvente, presta atenção
nessas dicas que eu vou compartilhar a partir de agora. Franco, legal, palavras eu considero que elas são importantes. Agora, cuidado com uma percepção que eu tenho visto cada vez mais nos encontros que eu faço, nos encontros que eu participo, que é a seguinte percepção equivocada. Percepção equivocada, que é o seguinte: Franco, eu vou falar difícil porque quanto mais difícil eu falar, mais as pessoas vão achar que eu sei sobre aquilo que eu estou falando. Isso pode parecer óbvio, mas isso é um dos problemas que eu mais encontro quando eu faço, por exemplo, diagnósticos em equipes comerciais nas empresas. Eu percebo que as equipes comerciais, elas estão falando de uma maneira que não cria conexão, ou seja, usando palavras que não criam conexão com aquele público, com aquele cliente. E muitas vezes nós falamos de uma maneira que não cria conexão. Eu vou repetir, e eu aproveito que é a última vez que eu vou falar a frase. Isso parece óbvio, mas não é. 73% de um levantamento que eu fiz, pesquisando 32 empresas de grande e médio porte, o problema de palavras que não faziam sentido para os ouvintes ou para os clientes, esse problema é percebido nesse diagnóstico. Então, assim, por mais óbvio que pareça, é um problema recorrente e que, de repente, está acontecendo dentro da sua própria empresa. Ou, de repente, está acontecendo com você. E eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Essa semana, eu vou palestrar no maior evento da área médica do país, que é um congresso médico. Estou vendo aqui, assistindo aqui, né, vendo aqui nas imagens, várias pessoas da área da saúde, doutora Carolina, que é da área da saúde, deixa eu ver quem mais aqui, pessoas que eu já conheci e que são da área da saúde. Muito bem. O pessoal da área da saúde, eles costumam dizer que eles não têm clientes, eles têm pacientes. E muitos até brigam comigo, dizendo assim, não, Franco, eu não tenho cliente, eu tenho paciente. Pois bem, veja quanto é importante você escolher uma palavra adequada, uma palavra correta, uma palavra assertiva, uma palavra certa para criar conexão com o público. Nesse congresso médico que eu vou palestrar, é óbvio que eu não falaria uma vez a palavra cliente. Eu vou substituir a palavra cliente com a palavra paciente. Então, ao invés de eu falar assim, ó, fale de uma maneira que crie conexão com o seu cliente, que você venda o seu produto, que você venda a sua ideia, eu vou falar, fale de uma maneira que crie humanidade, assertividade, acolhimento com o seu paciente. Então, quando você receber o seu paciente no seu consultório, na sua clínica, fale de uma maneira que o teu paciente se sinta acolhido quando você falar com ele ou com ela. Eu estou adaptando exemplos, palavras, a um público muito específico que é o pessoal da área da saúde. Franco, isso é óbvio. Repito, não é. Então, as palavras precisam fazer sentido para as pessoas que estão ali ouvindo, para as pessoas que estão ali acompanhando. Se não fizer sentido, elas prestam menos atenção. Se não fizer sentido, elas não vão criar conexão com você. O segundo ponto, além de palavras que façam sentido para as pessoas, o segundo ponto é, indiscutivelmente, tomar cuidado com o que nós chamamos em oratória e comunicação de vício de linguagem. O vício de linguagem é o principal problema que faz com que as pessoas prestem menos atenção em uma fala. E aqui eu faço dois lembretes para vocês. O primeiro deles, todos nós temos vícios de linguagem. Todos nós temos vícios de linguagem. Só que nós não percebemos o vício de linguagem que nós temos. O vício de linguagem é aquela palavra que eu incluo na frase e ela não muda o sentido da frase. Por exemplo, o né no final da frase. Existem pessoas que terminam todas as frases usando né. A comunicação é algo importante. Né? Olha, é uma honra estar aqui na mentoria do êxito. Né? Ou seja, repete aquela palavra como apoio da fala ou como complemento.
para que as pessoas se manifestem, balancem a cabeça e o movimento físico da pessoa, do ouvinte, faça com que eu crie maior segurança e continue falando. Só que nós já tivemos, pessoal, e todos aqui eu tenho certeza que já passaram por isso, nós já tivemos pessoas, professores, palestrantes, líderes, gestores, nós já ouvimos pessoas que exageravam no vício de linguagem, exageravam tanto no vício de linguagem que muitas vezes nós começamos a prestar atenção na palavra repetida e não no que aquela pessoa estava falando, ou seja, no vício de linguagem. Eu tenho certeza que muitos, inclusive, já fizeram o seguinte, já ficaram marcando quantas vezes a pessoa repetia aquela mesma palavra. E se você já fez isso, eu te faço 3 perguntas. 3, está aqui, ó, 3 perguntas. A primeira, qual era a palavra que a pessoa repetia com a insistência? Você vai se lembrar. Você vai dizer, Franco, era tal palavra. A segunda pergunta é, quantas vezes essa pessoa falou essa palavra no dia que você marcou? Você vai se lembrar na hora. Franco falou tantas vezes a palavra. Aí eu faço a terceira pergunta, e essa dificilmente você vai se lembrar. Sobre o que essa pessoa falou no dia que ela falou tantas vezes aquela palavra. Você não vai se lembrar. E não se lembra porque o cérebro ficou prestando atenção no vício de linguagem. Então, quando eu digo que o vício de linguagem é o grande ladrão da atenção do ouvinte, isso é fato, isso é perigoso. Isso faz com que, muitas vezes, nós não criemos conexão com o ouvinte pelo exagero do vício de linguagem. O vício de linguagem é aquela ligação de frase. O Celso, às 8 da noite, me apresentou, eu poderia ter entrado aqui nesse nosso bate-papo mais ou menos assim, ó. Pessoal, muito boa noite. Como eu sei que muitas vezes vocês já assistiram alguém começar uma fala com esse tipo de comportamento, com esse tipo de abordagem. Bem, quando eu tenho esse exagero no vício de linguagem, e eu disperso a atenção do ouvinte, o vício de linguagem ele surge da minha comunicação em 2 momentos. Quando eu estou muito ansioso ou quando eu estou muito inseguro. Vamos para as técnicas? Se eu estou muito inseguro, a forma de dominar a insegurança e diminuir o vício de linguagem, uma das técnicas possíveis é fazer simulações com aquilo que você fala, de repente uma reunião, e gravar no teu celular essas simulações. Você simula, grava e assiste. Simula, grava e assiste. Simula, grava e assiste. Então você faz isso 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, simula, grava e assiste. Franco, eu sou vendedor, então simule vendas. Franco, eu sou um gestor, simule reuniões. Franco, eu sou um líder, simule você compartilhando orientações para a tua equipe. Eu, hora ou outra, eu simulo palestras. Hora ou outra, eu simulo falas e assisto. Quando eu aplico essa técnica, que é simular e assistir, eu reduzo a sensibilidade do meu cérebro em relação àquela fala, àquela situação, àquela exposição. E quanto menos o meu cérebro é sensível àquela situação, maior é a segurança. Ou seja, eu vou vencendo aquela insegurança. Franco, mas eu preciso dominar o assunto. Eu parto do princípio que você fala sobre assuntos que você domina, ou você fala sobre assuntos que você teve tempo de estudá-los. Então, a partir do momento que você sabe o assunto ou estudou o assunto, eu preciso te ajudar o passo a passo da verbalização dele, da comunicação desse assunto. Essa técnica de simular as falas através de uma gravação e depois assistir é algo extremamente poderoso. Eu vou fazer aqui uma alusão, e é rápida, eu prometo, que é a seguinte alusão. Presta atenção, ó. Presta atenção. Nós estamos aqui em 22 pessoas na sala. Se eu perguntar quantas pessoas aqui na sala gostam da própria voz,
estatisticamente, 4 dirão: gosto da própria voz, Franco. 18, 17 dirão: Franco, eu não gosto da minha voz. Então, estatisticamente, é mais ou menos essa divisão. Essas pessoas que gostam da própria voz, se eu perguntar a elas: você tem o costume de gravar áudios no WhatsApp para mandar e ouvir esses áudios? Invariavelmente, a pessoa vai responder: sim, Franco, eu tenho esse costume. Percebam que acaba de acontecer. Quando nós falamos, nós ouvimos a nossa própria voz através de 2 canais. O canal exterior, ouço enquanto falo, e o canal interior, a vibração interior, que é uma forma de audição também. Quando eu ouço o áudio do WhatsApp, eu só consigo usar o canal exterior, ou seja, os ouvidos, para ouvir a minha própria voz. E eu ouço tanto a minha voz pelo canal exterior, eu passo a me acostumar com ela. Eu passo a gostar da própria voz. Isso funciona da mesma forma quando eu faço essas simulações, gravo e assisto essas simulações. Eu consigo dominar a insegurança, reduzir a insegurança. Preocupou, legal. Então, se eu domino a insegurança, eu não vou exagerar no vício de linguagem? Exatamente isso. Franco, então, se eu domino o meu nervosismo, eu não vou titubear na frente de outras pessoas? É exatamente isso. Mas você disse, Franco, que a insegurança provoca o vício de linguagem, mas que o vício de linguagem também é provocado por um segundo fator, que é a ansiedade. Como que eu reduzo a ansiedade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ou com vocês. Todos nós sentimos algumas reações fisiológicas no nosso corpo antes de uma fala. Antes de uma fala. Então, são reações como boca seca, coração disparado, suor em excesso, mãos trêmulas, pernas bambas, esquecimento. O que mais acontece no momento de uma fala? Quem se lembrar de algo, coloca aí no chat, por gentileza. O que acontece no momento de uma fala? Então, esquecimento, taquicardia, boca seca, coração disparado, pernas bambas, mãos trêmulas, enfim, todas essas reações fisiológicas. O que é, Lucas? Vontade de correr. Vontade de correr. Dor de barriga. Dor de barriga, Rodolfo. Sudorese. Sudorese, suor em excesso. Isso é muito comum também. Obrigado, obrigado. O seu nome não está aparecendo aqui. É o Marcelo. Ô, Marcelo, obrigado. Como é que você está? O esposo da Caroline, Tocantins. Ô, Marcelo, um homem de Tocantins. Claro, lembrei. Obrigado, Marcelo. Então, veja, são todas essas reações que acontecem com o nosso corpo. Franco, como é que eu controlo essas reações? Como que eu controlo isso? Como que eu reduzo a minha ansiedade? Primeiro, vamos entender o porquê acontecem essas reações fisiológicas no nosso corpo. Nós temos 2 possibilidades diante do perigo. E o cérebro entende que uma fala em público é um perigo. O cérebro entende que uma fala como essa, numa mentoria, é um perigo. Eu estarei exposto, as pessoas estarão me avaliando, as pessoas estarão me assistindo, as pessoas estarão me questionando, ou seja, o cérebro entende que isso é um perigo. Muito bem. Ou eu enfrento o perigo, ou eu corro do perigo. Não existe uma terceira opção. Ou eu enfrento, ou eu corro. E esse enfrentamento, ou a fuga, é um desejo que eu tenho. Isso não significa que eu vá fazer o meu desejo, que eu vá cumprir o meu desejo. Franco, eu tenho vontade de sumir, desaparecer. Você não vai sair correndo na frente do cliente. Franco, eu tenho o desejo de enfrentar a situação. Você não vai sair no tapa com o teu ouvinte. Então, é um desejo. Bem, o desejo é de fuga. Você está inseguro, ansioso, tem um desejo de fuga. O cérebro manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais,
elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Essa adrenalina na corrente sanguínea faz com que o corpo se prepare para enfrentar aquele momento. Então, se eu quero enfrentar a situação, essa adrenalina ela se concentra nos membros superiores, braços e mãos. Ah, não, Franco, meu desejo é sumir, desaparecer dali. Aí o cérebro manda um recado para a espinha manda um estímulo para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam nas pernas e nos pés, para que os vasos sanguíneos se dilatem, eu ganhe agilidade e saia correndo daquele local, caso seja necessário. Então, veja, pessoal, é esse excesso de adrenalina que faz com que as minhas pernas fiquem bambas, as minhas mãos fiquem trêmulas, o suor, boca seca, coração disparado, vontade de ir no banheiro, borboletas no estômago, enfim, tudo isso que vocês falaram é adrenalina que provoca essas reações. Muito bem. Se adrenalina em excesso provoca tudo isso, inclusive a ansiedade, é adrenalina também que provoca o vício de linguagem, Franco? Sim. Então, a técnica que eu vou ensinar agora, compartilhar com vocês agora, é uma técnica para reduzir essa ansiedade, desaparecer com o vício de linguagem, desaparecer com pernas bambas, mãos trêmulas, suor em excesso, desaparecer com esquecimento, que é um problema também no momento de uma fala em público. A técnica é, momentos antes da fala, coloco uma mão contra a outra aqui na altura do peito e aperto com força uma mão contra a outra sem apoiar os cotovelos. Assim, ó. Em silêncio, hein? Importante que seja em silêncio. Franco, por que é importante que seja em silêncio? Porque eu vou tensionar toda essa parte aqui do meu corpo, ó. E as pregas vocais, que são 2 músculos com 1,5 cm de comprimento, as pregas vocais ficam bem aqui, ó. Se eu tensionar esta região falando, eu prejudico as pregas vocais. Então, eu posso provocar, por exemplo, uma fadiga da prega vocal, em razão de fazer o exercício falando. Eu posso provocar uma rouquidão por fazer o exercício falando. Então, é fundamental que você faça esse exercício em silêncio. Assim, ó. Paro, respiro fundo, oxigeno o cérebro, faço de novo esse exercício em silêncio. Paro, respiro fundo, oxigeno o cérebro. Eu faço isso 5, 6 vezes. Gente, essa força que eu estou empregando aqui nas minhas mãos, eu faço com que o excesso de adrenalina que está percorrendo o meu corpo venha para as mãos. Depois que eu concentrei a adrenalina em minhas mãos, eu tenho que dissipar essa adrenalina. Fazendo isso aqui, ó, abrindo e fechando as mãos. Franco, é simples assim? É simples assim. Só que é extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Então, eu vou repetir. Todos nós temos vícios de linguagem. Todos nós ficamos ansiosos antes de uma fala em público. Talvez a diferença entre eu e as pessoas que ficam muito ansiosas é que eu sei da técnica e você está, de repente, aprendendo a técnica hoje, nesse nosso bate-papo. Então, aplique essa técnica para que você nunca mais passe pela sensação que todos descreveram aqui na sala. Só para que vocês tenham uma ideia, essa semana foi bem corrida. Sábado eu estive palestrando em São José do Rio Preto, semana passada estive em Vitória, no Espírito Santo, estive em Belo Horizonte, estive em São Paulo, estive em várias cidades palestrando. Então, assim, sempre antes de uma palestra, sempre antes do bate-papo, eu faço esse exercício. Quando o João começou a se despedir, eu estava aqui sentado, acompanhando, comecei a fazer o meu exercício para dissipar a minha adrenalina. Franco, então você sempre fica ansioso? Sempre. E este exercício é o que me tranquiliza, este exercício é o que faz com que eu fique menos ansioso, controle a ansiedade e parta para uma fala de maneira muito mais assertiva. E parta para uma apresentação de maneira muito mais assertiva. Tem um outro aspecto, pessoal, ainda relacionado à ansiedade, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso.
um dos meus mentorados falou assim, Franco, se eu não fizer o exercício, naturalmente a adrenalina vai se dissipar no meu organismo. É verdade. Ela se dissipa naturalmente. Só que o fato é, pessoal, que esse dissipar naturalmente, para algumas pessoas, leva 5, 10, 15, 20 minutos até que a pessoa fique confortável e a adrenalina se dissipe naturalmente. Será que nesses 5, 10, 15, 20 minutos nós não corremos o risco de começar uma fala de maneira errada, ou começar uma fala de maneira que cria baixa conexão, ou começar uma fala de uma maneira que não desperte o interesse, ou começar uma fala titubeando que não transmita uma segurança grande? Sim, nós corremos esse risco. Então, assim, evitem deixar que a adrenalina se dissipe naturalmente. Faça o exercício, comece uma fala mais assertiva. Essa fala pode ser presencial, pode ser de maneira remota, como é o caso nosso hoje aqui, como foi, né, de maneira presencial no nosso primeiro encontro lá em Alphaville. Agora, faça esse exercício para não ter problemas com a adrenalina. Eu reduzindo a ansiedade, eu reduzindo a insegurança, eu diminuo o vício de linguagem, eu desapareço com o vício de linguagem da minha comunicação. Desaparecendo com o vício de linguagem da minha comunicação, né? Criando um vocabulário adequado, criando palavras que criem conexão, né, com as pessoas que estão ali ouvindo, que façam sentido para as pessoas que estão ali ouvindo, eu consigo ter uma assertividade muito maior mesmo. Franco, legal. Então, já entendi que eu tenho que ter 2 cuidados com palavras, que é a questão do vocabulário, que é a questão também do vício de linguagem. O que mais, Franco? O que mais eu preciso para falar de uma maneira envolvente, para ser um empreendedor comunicativo, para ser alguém que aproveita as oportunidades, que fala, e a fala é admirada, que a fala é respeitada pelo ouvinte? Eu tenho autoridade, Franco, eu tenho uma presença, eu tenho uma empresa que é uma empresa importante, só que parece que as pessoas não me respeitam quando eu falo, Franco. Então, vamos lá. O que eu preciso mais além de palavras? Eu preciso trabalhar a questão da minha voz, a questão do meu tom de voz. Nós estamos juntos há 37 minutos. Desses 37 minutos que eu estou falando com vocês, reparem que eu tenho variado meu tom de voz de 3 maneiras: no volume, na intensidade e na velocidade. E a minha sugestão é que vocês também façam isso no momento de uma fala. Façam essas 3 variações: volume, intensidade e velocidade. Evitem aquelas falas com o tom único de voz. Cuidado com o monotom na comunicação. O que é o monotom na comunicação? É aquela fala que funciona mais ou menos assim, olha, que alegria hoje estar aqui com vocês no êxito. Ou então, que tristeza o que me aconteceu o mês passado. A pessoa fala de tristeza e de alegria, são sentimentos completamente diferentes, mas com o mesmo tom de voz. Quando eu falo durante 2, 3, 4, 5, 10, 50 minutos e uso o mesmo tom de fala, eu deixo de ativar uma parte do cérebro do ouvinte que faz com que ele memorize mais, que faz com que ele se interesse mais, que faz com que ele preste mais atenção. Atualmente eu tenho prestado consultoria para uma multinacional, uma empresa do segmento de prestação de serviço, uma multinacional grande, trabalhado o departamento comercial dessa empresa, só trabalhando a questão de tom de voz com a equipe de vendas. Dentro do diagnóstico que a empresa fez, e por isso eles me chamaram, dentro do diagnóstico ficou lá nítido que os vendedores, a equipe comercial dessa empresa, não criava a conexão no momento da fala. Não adianta nada você ter conhecimento técnico, teórico, daquilo que você vende, do produto que você expõe, se você não comunica esse conhecimento teórico de maneira assertiva. Eu fico triste quando eu vejo o empreendedor que diz assim, Franco, isso é balela, isso é bobagem,
Ah, Franco, por que você está tomando, né, um tempo nosso aqui da mentoria falando sobre tom de voz, Franco? Porque, indiscutivelmente, esse é um grande problema na criação de conexão entre seres humanos. É um dos grandes problemas da comunicação. É um dos grandes problemas que faz com que as pessoas não prestem atenção no momento de uma fala. Então vamos lá, vamos repetir. Volume, intensidade e velocidade. Essas três variações precisam ser usadas constantemente na minha fala, na minha comunicação. Volume, intensidade e velocidade. E agora vem a dica de ouro. O Celso falou assim, Franco, você está mais um ano aqui na mentoria. O Celso disse assim, Franco, não esconda nada. Traga as mesmas técnicas que você compartilha com seus mentorados, Franco. Então, eu vou trazer aqui uma dica de ouro, compartilhar algo de ouro. Imagine que eu queira vender esse relógio aqui. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser óculos, poderia ser celular, poderia ser o produto que você vende, tá? Então, no lugar desse relógio aqui, você coloca o produto que você vende. Presta atenção. Os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas mensagens, elas têm pontos de maior importância. Ok? Faz sentido? Tá, tudo que eu falo é importante. Sim, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Mas dentro daquilo que tem muita importância, algumas informações têm importância extra. Tem importância extra. Muito bem. Essas informações que têm importância extra, a minha sugestão, e tecnicamente falando, isso é neurocomunicação. Tá? Não é, depois que o Celso convidou o Franco ficou lá pensando e achou. Não, isso é ciência, isso é estudo, isso é científico. Muito bem, neurocomunicação. Então, vamos voltar. Dentro daquilo que eu falo, eu devo separar o que é de mais relevante na mensagem que eu compartilho, deixar essa informação de maior importância para o final, e quando eu compartilhar essa informação lá no final, falar mais lentamente. Quando eu faço isso, eu ativo uma parte do cérebro do meu ouvinte que faz com que ele memorize mais aquela informação. Gruda que nem um chiclete na cabeça dele. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que o visor desse relógio é o ponto principal dele. Tá? Criei agora aqui um exemplo, e o visor é o ponto principal. Combinado? Então eu falo assim, olha, vocês querem comprar esse relógio? Ah, Franco, por que eu devo comprar esse relógio? Ele é um relógio extremamente resistente, é um relógio muito leve, fica bem no pulso, a cor dele é a cor da moda, e o visor dele é amplo, facilitando a visualização. Reparem o que eu fiz. Eu vim em uma velocidade de fala rápida. Quando chegou a informação que eu queria que grudasse na tua cabeça, eu diminuí a velocidade. Perceberam? Falei mais lentamente. Se passar, sei lá, uma semana, um mês, quando eu encontrá-los no encontro presencial do êxito novamente, eu perguntar, e o relógio, hein? Sabe o que você vai me responder? Ah, Franco, você falou um monte de coisa no relógio, Franco, mas o visor é legal. O que mais eu falei? Ah, Franco, eu não lembro o que você falou, mas o visor é bacana. O visor é amplo. O visor é nítido. Por quê? Porque propositalmente eu fiz com que essa mensagem do visor grudasse na sua cabeça. Use essa técnica para vender os produtos que você vende. Use essa técnica para criar conexão no momento que você está falando. Use essa técnica. O fato é, pessoal, que não adianta absolutamente nada eu falar sempre no mesmo tom, na mesma velocidade, do mesmo jeito. Não adianta absolutamente nada eu evitar a variação do tom e voz. Então, por melhor que seja o seu conteúdo, por mais que você saiba sobre aquilo que você fala, por mais que você entenda do produto que você vende, não é de conhecimento aqui que eu estou falando, pessoal. Não é de conhecimento agora.
Agora eu estou compartilhando a forma de comunicar este conhecimento, a forma de expor este conhecimento. Este conhecimento. E todo empreendedor de destaque, de sucesso, de reconhecimento, tem essa preocupação, que é a forma como fala, a forma como expõe. Eu estava aqui analisando João, grande amigo, né? João Polinário, mentor do êxito desde o início, assim como eu. Nós estamos juntos desde lá da criação do êxito, lá em 19. Estava aqui ouvindo o João e perceba, né, a forma como ele constrói a comunicação dele, a forma como ele fala, a forma como ele faz as variações vocais é algo que chama bastante a atenção. Então, evitem o monotônico. Aí eu ouço alguém aí lá no fundinho perguntando assim para mim, mas Franco, eu não consigo fazer essas variações, eu não tenho essa habilidade vocal para fazer essas variações. Agora eu vou ensinar 3 técnicas de exercícios vocais para você ter habilidade na voz, na articulação e conseguir aplicar essas variações. Faça durante 6 minutos por dia 3 exercícios. Primeiro deles, estalar de língua, ou em alguns estados, o estralar de língua. E os 2 jeitos estão corretos. Estalar ou estralar, os 2 estão corretos. Então, 2 minutos estalando língua. 2 minutos, tremor de língua. Isso mesmo. Franco, eu não consigo. Tremo o lábio. O lábio ou língua. O lábio ou língua. O lábio ou língua. Mais 2 minutos de exercício para projeção vocal. Falar para fora. Falar com firmeza. Falar com segurança. Então, assim, ó, fecha a boca e produz o som do M. M de Maria. Exatamente dessa forma. 2 minutos de cada um desses exercícios. Tem gente pensando, Celso, você está louco, né, Celso? Por que você chamou o Franco para vir aqui, Celso? O homem está ensinando eu estalar a língua. O homem está ensinando eu fazer barulho de carrinho, brincadeira de carrinho, Franco. Franco, tem que Olha, fazer no banheiro, né, Franco? Sozinho, só você. Sem a eu, esposa estar perto. Marcelo, eu costumo dar essa dica, né? E certa vez o mentorado meu falou assim, Franco, a minha vida é muito corrida, eu vou fazer dentro do carro, indo até o local meu de trabalho. E assim ele fazia, até que um dia ele chegou numa sessão e disse assim, olha, Franco, não vou mais fazer dentro do carro, eu vou fazer debaixo do chuveiro tomando banho quando eu acordo. Sabe por quê, Franco? Parei no semáforo, sinaleiro, enfim, parei no semáforo e parou um carro do lado, eu, e a moça ficou me olhando assim com uma fisionomia de quem é esse maluco aqui do lado fazendo careta, né? Então você tem razão. Faça sozinho, né? Faça longe do seu cliente. No seu caso, em Tocantins, faça longe do aluno, porque o cliente, o aluno, É né, o isso aí. pessoal vai achar que você é maluco. Mas faça este exercício. Faça esse exercício. Obrigado, obrigado. Obrigado, Marcelo. Ou vocês acham que alguém assim, sabe, que faz uma mentoria de um dia todo lá em Alphaville, alguém que é bilionário e que fala das 9 da manhã até as 8 da noite em uma mentoria que ele faz lá. Você acha que essa pessoa que tem resultados, que nós todos aqui somos fãs dele, você acha que essa pessoa não chega meia hora antes no local da fala? Você acha que essa pessoa não se tranca, como o Marcelo disse, né, bem fechadinho, em algum espaço lá do Coliseu? Você acha que essa pessoa não faz esses exercícios? É claro que faz. Todos nós fazemos. E eu faço. Eu estava aqui antes de começar esse nosso bate-papo, ouvindo atentamente o João, fazendo os meus exercícios, para que eu tivesse uma articulação, uma pronúncia e uma projeção vocal adequado para esse nosso bate-papo.
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Dilonei, que bom vê-lo aqui. Dilonei, nós nos encontramos lá no Coliseu. É a doutora Carolina, que eu já me referi. Haroldo, eu não lembro. Já nos encontramos, Haroldo? Já nos encontramos. Já sim, com certeza. Marina, Ivlisson, ó, pronunciei certo. Ivlisson, Rodolfo, né, o Lucas já conversei também com ele, a Alaine, né, o Ricardo, enfim, o Tiago, o Jonathan, o Renato. Alguma dúvida, pessoal? Jorge Kingler, alguma dúvida, pessoal? Ô, Franco, Oi, Rodolfo. aquele exercício que você falou de empurrar a mão, são 6 vezes, mas quanto tempo cada uma? Quantos segundos? Ok. 6 vezes é uma referência, tá, Rodolfo? Existem pessoas que com 3 vezes elas já concentram a adrenalina, já trazem a adrenalina para as mãos e depois é só dissipá-la. O fato é que você vai ter que encontrar o seu time. Tá? Algumas pessoas são 6, outras 8, outras 5, outras 4, outras fazem assim e já param, outras precisam ficar tempo empurrando. Encontre o seu time. Coloque isso em prática. Encontre o seu time. 2 dicas importantes. Primeira delas, esse é um exercício que você vai fazer ele antes de uma fala, de uma apresentação, de uma palestra, de uma gravação de vídeos, e você vai perceber que ele tem uma duração muito boa. Muito boa. Então você vai fazer agora, vai fazer o exercício, vai começar a apresentação e você vai fazer a apresentação toda de maneira muito tranquila. Segundo ponto, e eu vou enfatizar isso porque é uma das objeções que eu mais vejo, né, nas palestras, nos encontros. A objeção é o seguinte: Franco, eu fazer esse exercício, deixa que a adrenalina se dissipa naturalmente. Não deixa a adrenalina, não corra esse risco de esperar que a adrenalina se dissipe naturalmente. Respondi, Adolfo? Perfeito, obrigado. Quem está ao seu lado? Patrícia, minha esposa. Oi, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Franco, Oi. eu vi você falando repetida seu nome. Franco. Isso é um vício de linguagem? Isso é uma técnica. Porque isso não me desconcentrou do teu conteúdo. Isso é uma técnica. Isso não é um vício de linguagem, é uma técnica para fixação do meu nome. Tá? Você se chama, você diz qual é o seu nome para que as pessoas memorizem e depois isso fique grudado na cabeça delas. Então você pode dizer assim, olha, inclusive quando o cliente chega aqui na loja, da empresa, e diz assim: Patrícia, o que eu faço com o produto quando isso... Aí eu respondo, percebe? Você se cita o seu próprio nome, isso é uma técnica. Top. Tá? E eu pensando aqui que era um vício de linguagem. Não, eu tenho os meus vícios de linguagem, todos nós temos, mas eu me policio muito. Jamais os cometeria na frente de pessoas tão empreendedoras, mas hora ou outra desliza um. E está tudo bem. Pessoal, então vamos lá. Vamos repetir. O vício de linguagem só é um problema quando ele rouba a atenção do ouvinte. É óbvio que todos nós vamos ter um deslize de vício de linguagem. É óbvio. Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. Daí a Cris, especialista em RH, minha amiga, palestrante, vamos dividir palco em Fortaleza. Se não me falha a memória, quando que é Fortaleza? Dia 29. Dia 28 e 29, em Fortaleza. A Cris, que fez a pergunta lá para o João, a Cris, que é amiga de vocês, ela é palestrante. Mas, enfim, está aí a Cris, que é do RH. Mas nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Então, assim, um deslize de vício de linguagem é normal. O que eu não posso, Rodolfo, Patrícia, enfim, todos, o que eu não posso é deixar que o vício de linguagem disperse a atenção das pessoas. É essa a encrenca, é esse o problema do vício de linguagem. Respondi? Bom, então vamos seguir com mais um tópico. Eu falei sobre palavras,
Palavras precisa, né, ter uma atenção extra na questão do vocabulário. Palavras eu preciso ter uma atenção extra em vício de linguagem. Falei sobre o tom de voz, as variações importantes do tom de voz, variação em velocidade, variação em intensidade, variação em volume. E agora eu quero falar sobre o tópico número 3, que é exatamente esse aqui, ó. São os gestos. Comunicação não verbal. É a forma como eu falo aquilo que eu falo. E aqui eu quero fazer 3 lembretes importantíssimos. Primeiro deles, comunicação não verbal chega na frente. Comunicação não verbal impacta mais. Eu posso não abrir a minha boca. O meu ouvinte, meu cliente, tem uma ideia formada a meu respeito. E essa ideia formada a meu respeito acontece através da comunicação não verbal. Comunicação não verbal é tudo aquilo que não sai da minha boca. Tudo aquilo. É a roupa que eu uso, é o cenário que eu estou, no caso de uma transmissão remota, é a posição do meu corpo, é a minha fisionomia, é o meu olhar, é se eu estou olhando nos teus olhos, se eu estou criando esse rapport, essa conexão, te olhando no fundo dos olhos. Tudo isso é comunicação não verbal. E muitas vezes, pessoal, o empreendedor, o empresário, né, o ser humano, ele negligencia a importância da comunicação não verbal. E ela é muito importante. Muito importante. Então vamos lá, alguns lembretes da comunicação não verbal. O primeiro deles, gesticule. Franco, é óbvio que eu gesticulo. Não, não é. Não é. Não é óbvio. Muitas pessoas falam e ficam imóveis, paradas. Não fazem um único gesto. Então, assim, olha, tem que gesticular. Gesticular como, Franco? Se estiver em pé, entre o queixo e a cintura, nesta região aqui, ó. Quando eu gesticulo nesta região aqui, eu crio uma conexão maior com o meu ouvinte. Evitem gestos abaixo da cintura. Quando eu gesticulo abaixo da cintura, eu chamo atenção para uma parte do meu corpo que não ajuda em nada a comunicação. Traga os gestos para próximo da minha fisionomia, próximo do meu rosto. Se for uma transmissão, um bate-papo de maneira remota, como é o caso de hoje, devo gesticular abaixo do meu queixo até onde capta a imagem, aqui, ó, nesta região. Se eu quiser ampliar um pouco os meus gestos, trago gestos para ao lado do meu rosto. Evitem gestos à frente do meu rosto. A forma mais fácil, mais tranquila de se criar conexão é a forma visual. Então, eu preciso que vocês olhem o meu rosto, olhem a minha expressividade. Você precisa que o teu cliente olhe a tua expressividade, olhe o teu rosto. Então, evite ficar fazendo gestos em frente ao seu rosto. Gesticule na zona do poder. Zona do poder é essa daqui, ó. Cuidado com gestos repetitivos. Tem gente que gesticula e fica repetindo sempre o mesmo gesto. É um gesto que não diz absolutamente nada. É um gesto que não ajuda o ouvinte a compreender a mensagem. É um gesto repetido, ó. Repetido, repetido, repetido. Não! Os gestos, eles servem para complementar aquilo que eu estou falando. Os gestos, eles acompanham aquilo que eu falo. Os gestos, eles dão uma segunda chance do ouvinte entender o que eu estou falando. Quem entende pela audição, estou falando. Quem entende pela visualização, estão vendo. Estão vendo. Alguns cuidados também em uma transmissão remota. Cuidado com o cenário que você coloca. Né? Cuidado com o que você dispõe aqui atrás de você. Na dúvida, vai para uma parede branca. Parede branca. Todos nós temos em casa, no escritório, uma parede branca. Cuidado com o excesso de informações atrás de você. Esse excesso de informações, às vezes, prejudica a compreensão, dispersa a atenção de quem está te acompanhando. Dispersa a atenção. Certa vez, uma empresa me chamou para fazer o treinamento da diretoria
porque era ainda época de pandemia, época de 100% home office, e em uma das reuniões de diretoria, o diretor queria falar sobre planejamento e organização na reunião. Ele abre a webcam, uma casa muito bonita, uma casa muito confortável, só que lá atrás dele uma mesa. E em cima dessa mesa, uma montanha de roupas para passar. Então, todo mundo ficou prestando atenção no que ele falava? Não, na roupa atrás dele é para passar. Isso chamou tanto a atenção dos demais membros que a empresa criou o manual e pediu a minha ajuda para elaborar este manual e para treinar os membros da diretoria com base neste manual. Harmonia, você ao centro, cuidado com o teto. O teto é o final aqui da tua cabeça até o início aqui, o final da imagem. Né? Cuidado com muito teto. Não, harmonia aqui, ó, centralizado na imagem. Pouco teto aqui atrás de você. Tudo isso é comunicação não verbal. Tudo isso conta, tudo isso chama atenção. Tudo isso é importante para se criar conexão entre nós que estamos falando e o ouvinte que está lá do outro lado, acompanhando a nossa fala, acompanhando a nossa comunicação. O Celso pediu para que eu falasse durante 60 minutos, depois desse um tempo para perguntas e questionamentos. Eu quero falar mais 3 dicas e depois eu fico o tempo que for preciso respondendo as dúvidas de vocês, combinado? Então eu vou extrapolar um pouco os 60 minutos, eu vou aproveitar os próximos minutos para compartilhar 3 técnicas e depois, repito, fica o tempo necessário respondendo as dúvidas de vocês, combinado? O Celso acho que quer falar alguma coisa, né, Celso? Não, tranquilo, Franco, tranquilo. Tá dentro do tempo aí, tá tranquilo. Pode seguir aí. Tá bom. Então vamos lá. Eu quero compartilhar mais 3 informações. A primeira delas é essa daqui, ó. Isso aqui é a representação da adrenalina. A adrenalina é o que acaba fazendo com que muitos empreendedores não tenham uma comunicação eficaz. É isso aí, adrenalina. Então, olha, dissipar a adrenalina a partir de agora passa a ser regra. Dissipar a adrenalina a partir de agora passa a ser quase que uma obrigação nossa antes de qualquer situação que provoque ansiedade. Eu estou falando aqui algo que é de fala em público, mas eu não sei o que é que te provoca ansiedade. Você sabe o que é que te provoca ansiedade. É exatamente para controlar a ansiedade disso que você pensou que você tem que dissipar a adrenalina. Você tem que usar a adrenalina a seu favor. Ah, Franco, então eu vou dissipar a adrenalina até ficar mega calmo. Deixa traços de adrenalina na sua corrente sanguínea. Sabe, ter um pouco de adrenalina na corrente sanguínea faz com que nós ficamos ligados. Cuidado com o piloto automático no momento de uma fala. Piloto automático é, estou falando e pensando em outra coisa. Estou falando e imaginando o que eu farei amanhã. De tanto que você conhece o assunto, de tanto que você conhece o produto que você vende, você faz uma apresentação, em determinado momento você entra no piloto automático. Então, esses traços de adrenalina, que você não dissipou ela totalmente e ficaram traços, esses traços são importantes para isso, para te deixar ligado. Te deixar ligado. Se você faz a apresentação com slides, a minha sugestão é que, hora ou outra, você mude a sequência dos slides. Eu faço isso constantemente com os meus. E por que eu uso essa técnica de mexer na sequência dos slides? Para que eu obrigue o meu cérebro a ficar ligado o tempo todo. A ficar ligado o tempo todo. Eu falo sobre comunicação há 17 anos. Eu falo sobre oratória há 17 anos. Então, assim, certamente, eu já falei dezenas, centenas, milhares de outras vezes sobre a questão da adrenalina. Só que quando eu mexo na sequência dos slides, eu tenho que repensar a minha linha de raciocínio. Aí a necessidade de ficar ligado. Então, cuidado com a dissipação natural. Cuidado com essas 2 comunicações. E aqui eu quero usar 2 minutos do meu tempo aqui nesse bate-papo de tão sério que é essa questão da congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Eu costumo brincar que todos nós temos o efeito Chaves na nossa comunicação.
Vocês se lembram do personagem que morava lá dentro de um barril, o personagem de TV, o Chaves? É isso, pois é. O efeito Chaves é mais ou menos assim, ó. O Chaves, toda vez que ele queria dizer sim, ele fazia isso aqui, ó. Sim. Toda vez que ele queria dizer não, ele fazia isso aqui, ó. Não. Você lembram? Nós temos os nossos momentos chaves. Quando há uma incongruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal, o teu ouvinte é impactado primeiro pela comunicação não verbal, é pelo gesto. É pelo gesto. Então, imagina você dizendo assim, ó, este relógio é um relógio extremamente importante. Este procedimento é um procedimento que vai te fazer bem. Este contrato aduaneiro é um contrato que vai te fazer bem. Essa situação é uma situação, percebe? A encrenca que nós estamos entrando, quando nós fazemos uma afirmação e negamos com a cabeça, ou quando nós negamos com a cabeça e afirmamos com o nosso gesto. Quando nós temos esse tipo de comportamento, quando nós temos essa incongruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal, surge uma encrenca, que é transmitir pouca credibilidade. A encrenca é, eu falo e a pessoa não se conecta comigo. Eu falo e muitas vezes a pessoa não acredita naquilo que eu estou falando. Eu falo e a pessoa, mesmo eu afirmando, a pessoa se sente insegura. E por que ela se sente insegura, Franco? Porque eu estou negando com a cabeça uma afirmação que eu estou verbalizando. Por isso. Então, quando eu faço simulações, como eu já orientei vocês, e gravo essas simulações, eu consigo perceber na gravação se eu estou sendo congruente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu mostro. Se essa congruência for positiva, for legal, a comunicação é assertiva. Se não for, eu preciso trabalhar internamente a minha comunicação. Franco, então quer dizer que existe uma comunicação da minha boca para fora, que eu posso impactar o meu ouvinte, e existe uma comunicação interna, que eu refaço, reprogramo a minha comunicação interna para mudar, né, aspectos da minha mentalidade? Sim. Sim, são duas comunicações. A que eu convenço o ouvinte é aquela que eu me convenço. Aquela que eu preciso trabalhar internamente alguns aspectos da minha comunicação, da minha mentalidade. Então, buscar a congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal é extremamente necessário. Cuidado com a incongruência. É um erro que eu percebo, é um erro muito comum, é um erro muito cometido, e é um erro que faz com que muitos empreendedores tenham problemas seríssimos de convencimento, de sedução, de persuasão, pelo simples fato que a pessoa não está sendo congruente entre essas duas comunicações. Franco, o que mais? É entender que você é líder, meu amigo. É líder, minha amiga. E a sua comunicação é a primeira que precisa estar em assertividade. Porque se a comunicação do líder tiver ruídos, a equipe toda fica confusa. A equipe toda é levada ao embaraço. Levada ao embaraço. Então tem que ter um cuidado danado. Eu quero fechar nosso bate-papo de hoje com essa questão de presença digital. Fazer isso que nós estamos fazendo. Fazer exatamente isso que nós estamos fazendo. Eu gosto muito dessa mentoria do êxito, que essa é uma mentoria que vários colegas meus, mentores, vários de vocês já têm uma presença forte digital. Daqui a pouco vocês terão um bate-papo com o Samuel Pereira, com o Alisson. São pessoas de estratégias digitais incríveis. Incríveis. E essa presença digital é significativa e necessária. Não só da sua empresa, como presença tua, como empreendedor, como líder, como gestor, como representante da tua empresa. Presença digital estratégica. Ah, Franco, eu não tenho tempo para isso. Calma. Se você tem uma presença digital
estratégica, isso passa a ser negócio. Isso passa a ser negócio. Hoje, 70% do meu faturamento vem de mídias digitais, estratégias digitais. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, ter a convicção de que isso não é perder tempo, isso é ganhar escala, produtividade e, principalmente, assertividade. Eu trouxe aqui algumas provocações, algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês. Franco, legal, eu publico lá imagens bonitas, eu comprei um celular lá fantástico, Franco, tiro umas fotos legais, e eu publico fotos lá, Franco. Então, eu quero te provocar. Publique menos texto e menos fotos e publique mais vídeos. Ah, Franco, você acha que isso é legal? Eu não acho. Eu tenho certeza. Existe uma empresa, e essa empresa ela se chama Opinion Box. A Opinion Box é a maior empresa de estudos de comportamento de usuários de redes sociais do mundo. Essa empresa fez um levantamento e pesquisou milhões de usuários de redes sociais. É uma pesquisa que ela deve ser considerada. Não é uma pesquisa que avaliou 1.000 usuários, 2.000 usuários, falando milhões de usuários. Então, é algo que tem que servir como uma bússola para todos nós quando o assunto é presença digital. A primeira pergunta que esse estudo fez foi o seguinte: quais são as plataformas de mídias sociais mais usadas para se fazer pesquisas? Olhem aí, 70% utiliza o Instagram, 55% Google, buscador, né, Facebook, YouTube, WhatsApp, por aí afora. E essa pesquisa começa a ficar interessante, pessoal, nos próximos 13 slides. Então, eu vou repetir algo. Publique menos foto, publique menos texto e publique mais vídeos. E por que disso, Franco? Porque o teu ouvinte, né, o teu seguidor, o teu cliente, ele entra numa rede social para assistir um vídeo seu. Franco, que tipo de vídeo que essa pessoa assiste? Vídeos curtos, vídeos de 1 a 3 minutos. Esses vídeos curtos de 1 a 3 minutos, eles impactam mais do que stories, mais do que vídeos curtíssimos, muito mais do que fotos e imagens, infinitamente mais do que textos, vídeos. Franco, mas eu não gravo vídeo porque eu sou travado. Gente, vocês estão fazendo uma mentoria incrível. Incrível. Nós estamos juntos aqui há 72 minutos. Eu estou te ensinando uma série de técnicas para destravar a sua timidez. E se você quer jogar um jogo de altíssimo nível, preste atenção no poder das redes sociais. No poder das redes sociais. João é proprietário de uma das mais importantes redes, que é a Polishop. O que o João mais produz são vídeos dos stories dele diariamente. Quem ainda não segue o João, que siga. É muito legal. Ele, a todo instante, ele faz um stories lá e publica nas redes sociais dele, no Instagram dele. No Instagram dele. Aliás, eu adoro compartilhar conteúdo e adoro também receber mensagens e compartilhamentos. A minha rede social, né, todas as minhas redes sociais têm sempre o mesmo nome. Minha rede social é Franco Júnior Palestrante. O Instagram é Franco Júnior Palestrante. O YouTube é Franco Júnior Palestrante. O Facebook é Franco Júnior Palestrante. A minha página na internet é Franco Júnior Palestrante. O meu LinkedIn é Franco Júnior Palestrante. O meu TikTok é Franco Júnior Palestrante. Todas as minhas redes têm o mesmo nome, que é Franco Júnior Palestrante. Eu vou adorar também trocar impressões contigo. Vídeos curtos. Franco, que tipo de vídeos? Vídeos com demonstração do produto que você vende. São os que mais chamam a atenção. Aí, ó, demonstrações, review.
Vídeos demonstrativos chamam a atenção de quase 40% da tua base, dos seus seguidores. Muito mais do que tutorial, muito mais do que treinamento, muito mais do que webinário, muito mais do que tendências, ou seja, demonstrações. É por isso que diariamente eu demonstro técnicas de oratória. Eu demonstro o quanto a comunicação é impactante. Eu demonstro o quanto a comunicação é transformadora. Demonstrações. Está aí, ó, demo. E o último slide dessa série da pesquisa é em relação a vídeos. 70%. 70%. Qual é o formato que mais engaja os seguidores de uma rede social? Vídeos. Vídeos. 70%. Você aumenta consideravelmente a chance de impactar alguém quando você produz um vídeo e coloca na tua rede social. Qualquer tipo de vídeo, preferencialmente de demonstrativos, preferencialmente de 1 a 3 minutos. Quando eu citei e compartilhei, falei para vocês que essa pesquisa é uma bússola que nos orienta ao que produzir, como produzir, efetivamente é uma bússola poderosíssima, uma base de amostragem de milhões de usuários, não é uma pesquisa superficial, é uma pesquisa muito forte, muito profunda, que mostra o quão a comunicação, através de vídeos, é impactante. Eu quero fechar a minha fala, e repito, estarei aqui o tempo necessário para responder a perguntas, mas eu quero fechar a minha fala me abrindo com vocês. Eu acho que nós estamos iniciando agora aqui um processo de conhecimento. É um processo que vai terminar lá em Muro Alto, lá em Pernambuco, lá no final, né, de todo o processo de mentoria. Nós iremos nos ver de maneira virtual ou de maneira presencial várias outras vezes durante este ano. Deixa eu contar algo pessoal, né, para vocês. As pessoas dizem assim, Franco, pô, te ouvi hoje, você está falando aí quase 80 minutos, e eu estou aqui prestando atenção, falando, que legal, eu acho que você tem o dom da fala. Eu repito, hein? Ninguém tem dom da fala. Isso é treino. E o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu sou natural de Bauru. Bauru é uma cidade no interior do estado de São Paulo. É uma cidade, hoje, com 400 mil habitantes. E quando eu tinha 10 anos de idade, estudava em Bauru, morava em Bauru, e a professora me chamou para ir à frente da sala de aula para fazer a apresentação de um trabalho. E eu esqueci o que eu iria apresentar nesse dia. Olhei para a professora, meio que pedindo socorro para a professora, porque eu me levantei, fui para a frente da sala e travei na frente dos meus coleguinhas. Olhei para a professora, pedindo socorro, a professora, ao invés de me ajudar, talvez por desconhecimento dela de oratória, talvez por desconhecimento de como se comportar naquele instante, a professora se levanta de onde ela estava sentada, ela uma adulta e eu uma criança, e ela de cima para baixo, ela começa a gritar comigo, ela começa a falar alto, e ela começa a chamar a minha atenção na frente dos meus colegas de maneira muito ríspida. Esse fato foi me deixando preocupado, foi me deixando ansioso, até que eu fiquei apavorado. E eu me lembro como se fosse ontem, isso já faz aí um bocado de décadas, mas eu me lembro como se fosse ontem. De tão apavorado que eu fiquei, eu fiz xixi na calça. Você imagina o que é para uma criança de 10 anos fazer xixi na calça na frente de colegas dentro de uma sala de aula? Eu nem preciso dizer que eu virei um motivo de chacota na escola. Eu nem preciso dizer que os meus pais tiveram que me tirar dessa escola, porque eu não tinha mais clima de estudo nessa escola. Eu me tornei um jovem fechado, um adulto que tinha muito medo de se comunicar. Eu poderia ser qualquer coisa, menos comunicador. Eu poderia ser qualquer coisa, menos palestrante. Eu poderia ser qualquer coisa, menos o palestrante de oratória e comunicação mais contratado do Brasil. Eu estou contando isso para fechar o nosso encontro de hoje,
Porque, de repente, você tem amigos teus na tua empresa, funcionários teus na tua empresa, colegas teus na tua empresa, familiares teus, ou, de repente, você que está aí me ouvindo, você passou por um trauma também. E esse mesmo trauma que eu tive que me superar através dessas técnicas que hoje eu compartilhei, algumas delas com vocês. Agora é hora de você pegar na mão de que você tem que ajudar a vencer essas barreiras, a destravar a comunicação para atingir o sucesso. Celso, muito obrigado pelo convite e mais uma vez a oportunidade. E repito, cá estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, viu, pessoal, pela atenção e pela presença. Você o primeiro. Olha, o Ricardo já tem uma pergunta aí. Ó. Ô, Ricardo, eu queria ser o primeiro, Ricardo. Eu também queria. Mas tá bom, vai lá você. Eu vou pegar um pouco do que você falou lá atrás, mas tudo bem. Então, vamos lá. Fala, Rodolfo. Franco, a minha pergunta é a seguinte. Hoje mesmo nós tivemos um evento lá na empresa para falar com os nossos colaboradores lá. E aí eu fiz uma parte lá, respondendo as perguntas, e aí eu peguei um feedback. Eu tive como feedback que o assunto era muito longo, as explicações eram muito longas, e como detalhadas e longas. Como os meus funcionários são todos meninos novos, né? Eu acho que é uma geração que está acostumada com coisas mais rápidas e fugazes, né? Ou talvez seja um defeito mesmo. Eu acho que é um defeito, um pouco de cada um. O que você percebe dessa evolução aí? Eu não conheço, Rodolfo, a sua comunicação a fundo para avaliar a tua fala, mas eu vou compartilhar uma técnica com você, é uma técnica que indiscutivelmente ela vai te ajudar e vai ajudar a todos. Quando você tem entre os seus ouvintes pessoas que são mais novas, jovens, como você se referiu, sempre que você quer criar conexão com eles e prender a atenção deles, use o futuro como referência. Então, imagine que todos nós aqui na sala tivéssemos entre 20 a 25 anos. Eu, Celso, Lucas, todos nós aqui entre 20 a 25 anos. Eu falaria assim com vocês, ó. Hoje a comunicação é algo extremamente importante. E a comunicação vai continuar sendo importante lá na frente. Então, a minha sugestão é que vocês prestem atenção naquilo que eu vou compartilhar de técnicas, porque daqui a pouco, na tua carreira, daqui no futuro breve, você vai ter que usar essas técnicas. Então, repare o que eu estou fazendo, Rodolfo. Eu estou usando o futuro como pano de fundo para chamar a atenção dos jovens. Vamos imaginar que todos nós estivéssemos aqui na sala 45 para cima. Todos nós. Quando você fala com um público mais maduro, a forma assertiva de criar conexão é apoiar a sua fala no passado. Então, se todos nós tivéssemos mais de 45 anos aqui, eu falaria assim, ó. Hoje a comunicação ela é extremamente importante. Eu tenho certeza que lá na nossa época, lá no passado, quando nós éramos jovens, a comunicação não era tão levada a sério, ou a comunicação não tinha o peso que ela tem hoje. E talvez nós, lá atrás, não aprendemos de maneira como deveríamos aprender como é a comunicação. Mas o fato é que ainda dá tempo. E aí eu começaria falando em comunicação. Repare o que eu fiz? Eu apoiei a comunicação lá no passado. Isso faz com que você tenha a atenção maior de um público com faixa etária 45 para cima. Então, essa técnica serve para que você desperte a atenção de jovens ou desperte a atenção de pessoas 45 anos para cima. É uma técnica bem bacana de neurocomunicação para despertar o interesse das pessoas. Depois, com o decorrer da mentoria, hora ou outra, eu entro às segundas-feiras para assistir os colegas mentores e certamente eu vou te ouvir falando mais, Rodolfo. Talvez lá na frente eu consiga, após te ouvir mais, te dar um diagnóstico de maneira mais assertiva em relação à sua comunicação. Fechado? Obrigado pela paciência, viu, Patrícia? Obrigado. Quem mais? Tem o Ricardo aí, ó. Franco, Vamos lá.
Então, Franco, é o Ricardo e a Patrícia, né? Aquela hora falou que quando você tá, quando você fala, repete seu nome, fala assim, Franco, tal, não é um vício, né? Não é um vício, não é, não é um vício na Vício de fala, né? linguagem. Isso. Mas também não é um vício de linguagem para aprender o seu nome, fixar o seu nome ao público, né? E também tem a intenção também de prender o público ao assunto, porque você chega e fala assim, Marcelo, aí você vai, faz uma pergunta para você mesmo, trazendo o assunto à tona do que você está falando naquele momento. Tem essa intenção também? Você entendeu minha Tem. pergunta? Sim, tem essa intenção. Isso é Você repetiu técnico. o seu nome, você traz o nome para o público, está palestrando, e também você traz o assunto à tona a todo momento. Gente, trazendo as pessoas para aquele assunto. Sim, e tem um outro componente de neurocomunicação também, Marcelo, que é o seguinte: eu me colocar naquele exemplo, eu me colocar no resultado daquilo que eu estou compartilhando. Quando eu faço isso, eu produzo na cabeça do ouvinte a seguinte percepção: opa, eu preciso também que dê certo, porque o Franco, que está falando, ele se inclui no resultado disso. Vivenciou aquilo. Vivenciou, viveu, tem esse resultado, ou tem essa encrenca. Então, quando é uma encrenca, quando é algo negativo, quando é algo que eu quero chamar a atenção que é perigoso, e eu me incluo como exemplo daquilo, eu humanizo a minha comunicação, a tal ponto de suavizar e fazer com que o ouvinte preste atenção. Uma outra técnica que eu usei com vocês hoje o tempo todo foi a técnica de me referir ao tempo. Quando você faz isso, você mostra para o ouvinte dois aspectos importantes da oratória e da comunicação. O primeiro delas, que você tem o domínio do tempo. A questão de produtividade, domínio do tempo é fundamental. Segundo aspecto, eu digo assim, gente, eu vou ser breve, tá? Em 1 minuto eu vou explicar, então eu serei breve. Quando eu digo que eu serei breve na explicação, quando eu digo que serei breve na resposta, quando eu digo que serei breve naquela fala, eu chamo a atenção e prendo a atenção. A pessoa se mostra mais predisposta a ouvir aquilo que eu estou falando, porque eu prometi brevidade. Então, essa promessa de brevidade é fantástica, é uma técnica muito bacana de neurocomunicação e que eu usei hoje, sei lá, umas 5 vezes com vocês Várias vezes. nesse tempo que nós estamos juntos aqui. Sim, foi ótimo. Franco, um abraço. Obrigado aí pela atenção e pelo conhecimento passado. Um forte abraço a Carol, um forte abraço à nossa Eu querida mando sim. Tocantins. Mande um abraço para sua esposa também. Fique com Deus. Obrigado. Ricardo! Olá, Franco, tudo jóia? Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, parabéns aí pela aula, mais uma vez, sensacional. Ano passado, eu tive a oportunidade de estar em 2 vezes com você e aprendi muita coisa, coloquei em prática praticamente todas que você aí nos ensinou. E tem duas que tá muito difícil, assim, na linguagem. Eu, como é que eu diria, eliminar, sei que é um processo mais longo, mas um é um vício de linguagem, é o famoso é. Eu hoje falo muito, talvez pela velocidade, mas assim, então assim, primeira pergunta é, se tem alguma técnica específica, ou substituição, ou respiração, ou pausa, para eliminar esse é? E a segunda pergunta, que eu não esqueci, você chama a atenção por vários motivos da plateia, do público em si. Tem uma que eu acho bem interessante, que é falar o nome das pessoas no meio da palestra, no meio lá que você está na frente, você fala o nome da pessoa e faz uma pergunta para ela. E eu normalmente peço para que ela pergunte se ela está concordando, fulano e tal. Isso é uma boa técnica para chamar a atenção e saber que ela está prestando atenção. E a primeira é o do
repare, Ricardo, que eu cito o nome da pessoa, mas eu não espero que ela responda, porque eu não quero expô-la e eu não quero que ela se sinta constrangida. Eu só cito o nome dela. Eu não espero que ela responda aquilo que eu estou perguntando. Isso é importante deixar claro, porque imagina a situação, né? Você está aí, eu estou vendo que você está dentro do veículo, de repente você está prestando atenção no trânsito, eu te faço uma pergunta, você não sabe a resposta e você fica constrangido e gera uma grande encrenca para você, ao invés de te trazer para dentro do bate-papo. Então, eu cito o nome, mas eu não espero a resposta da pessoa. É só uma criação de autoridade. Criação de conexão com aquela pessoa. A primeira pergunta sua é dica, gravação. Você tem gravado e assistido as suas simulações? É bem provável que ainda não esteja tão intensa essa gravação. A minha sugestão é que você intensifique essas gravações. Ponto 2, melhora do vocabulário. O vício de linguagem é a ausência, o esquecimento, muitas vezes, de uma palavra. Quando eu esqueço aquela palavra, eu uso até encontrar uma outra palavra que se encaixe naquela frase ou lembrar daquela palavra que eu esqueci. Então, eu verbalizo um som de ligação entre pensamentos, entre frases, ou de ligação naquele esquecimento daquela palavra. Quando eu melhoro o meu vocabulário, com leitura e tudo mais, eu facilito o meu cérebro a encontrar sinônimos. De repente eu esqueci a palavra, me vem um sinônimo, eu aplico aquele sinônimo e eu continuo com a fala de maneira muito assertiva. Gravações, aumento do vocabulário e, principalmente, exercitar. Aproveitar as oportunidades da forma como você fez, de maneira bem bacana. Eu sei que está dentro do carro, espero que você não esteja dirigindo, aliás, não dirija falando, mas você mesmo dentro do carro, você aproveitou a oportunidade de me questionar, de se expor, né, de fazer uma pergunta. Então, sempre aproveite as oportunidades. Obrigado, Ricardo. Respondi as duas? Super respondido. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Mais dúvidas? Mais perguntas aí, gente? Eu estava tentando dar um Ctrl Y aqui para levantar a mão, mas é mais fácil levantar para levantar de cá. Hoje eu aprendi que a gente não pode fazer assim, ó. Vamos lá de cá. Aqui do lado. Isso. A mãozinha não funcionou aqui no computador. Não. Esse negócio de tecnologia não é fácil. Franco, a gente sabe, né, que trauma, principalmente na infância, deixa a gente com diversos bloqueios na vida toda, como você mesmo disse, né? Algo que aconteceu aos 10 anos, até hoje, você lembra. Mas isso não impediu de tornar você um grande comunicador. Pergunta, o que fez você destravar? E o que fez você ser esse comunicador brilhante, tá? Desta parte aqui, para mim, você arrasou, principalmente nas técnicas. Eu também não conhecia, não aplicava ela no dia a dia, mas quando você dá ênfase à palavra, quando você estava lá no grande, né, ou trazendo algo de ensinamento, aí me veio essa curiosidade pegando a sua toda a palestra, mas principalmente essa fase final que você falou. Deixa eu compartilhar algo, eu tive um trauma. Mas isso não foi um impeditivo para você se tornar essa pessoa que você se tornou. O que fez você superar esse trauma? As oportunidades perdidas. Ivles, quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo oportunidades de crescimento profissional, oportunidades de acessar novas situações, novas mesas, novas pessoas. Quando eu percebi que eu estava perdendo oportunidades pessoais, em razão do medo e de ser uma pessoa travada do ponto de vista comunicativo, foi quando eu comecei a estudar comunicação, foi quando eu comecei a pesquisar e, principalmente, foi quando eu comecei a desenvolver. O medo de falar em público nada mais é do que eu não saber o que fazer, por que fazer e quando fazer.
Eu desconheço as técnicas, desconheço como me comportar e automaticamente essa insegurança me dá medo. Se eu conheço as técnicas, e hoje vocês estão conhecendo já uma série de novas técnicas, se você conhece as técnicas e sabe o porquê delas, como aplicar e o momento mais apropriado de aplicá-las, essa insegurança começa a diminuir. Começa a diminuir. Então foram as oportunidades perdidas que me fizeram mudar, ressignificar esse trauma que eu sofri aos 10 anos de idade. Eu não contei um fato que é importante, e no momento que eu estava lá, todo sujo, todo feito xixi, em pé, e a sala toda numa gritaria danada, uma professora que estava na sala de aula bem à frente da minha, correu lá para ver o que estava acontecendo. Era uma gritaria muito grande. No que ela chegou lá e me viu todo sujo, ela me tira da sala e me salva. Tem uma das palestras minhas, inclusive eu estou indo numa empresa essa semana, fazer o fechamento da convenção de vendas dessa empresa, e estou levando essa palestra, porque lá eles precisam também destravar a comunicação dos vendedores. Recentemente eu reencontrei essa professora que me salvou dessa situação. Hoje é uma senhora, cabelinhos brancos, aposentada. Eu gravei um depoimento com ela. Então eu fecho a minha palestra com esse depoimento da professora, dizendo o quanto que foi traumático também para ela esse fato. Então, quando eu fecho a palestra com esse depoimento forte, as pessoas dizem assim, caraca, eu também quero e também preciso ressignificar um trauma, eu também preciso mudar a minha comunicação. Então, é um start muito legal de reflexão, de inspiração, para que as pessoas também mudem a forma de se comunicar. E para fechar, Evelyn, e todos, essa professora que, por desconhecimento dela, eu acabei fazendo xixi na calça com a bronca que ela me deu, eu oro e rezo por ela todos os dias, porque foi ela que fez com que hoje eu me tornasse o comunicador que sou. Talvez se não tivesse ocorrido esse trauma, talvez eu não fosse palestrante, talvez não tivesse passado por isso. Eu não sei, de coração mesmo, já tentei buscar notícias sobre ela, mas eu oro por ela diariamente até hoje. Inspirador. Cris, falei sobre você, Cris. Sensacional. Estaremos juntos em Fortaleza, dividindo o palco lá em Fortaleza. Verdade, verdade. Vamos desenvolver líderes e pessoas melhores lá. É isso aí. Mais dúvidas? Ô, Franco. Oi. Você deu a sugestão para gravar a voz, né? Para tirar os vícios de linguagem. Você acha interessante também gravar vídeos para a gente verificar os nossos gestos que estão de acordo com a nossa fala? Então, vamos lá, vamos relembrar a parte que eu falei. Eu falei sobre a gravação de voz no exemplo do WhatsApp. Para vícios de linguagem, tem que ser voz e vídeo, tem que ser imagem, vídeo meu. Então, para vício de linguagem, o que vale é assistir o vídeo, me ver na tela. Então, sim, vale e é extremamente necessário para que eu crie essa conexão, eu simular as situações com gravação de vídeos. Beleza, combinado. Fechamos? Celso, cumpriu o horário que você me determinou, hein? Tá certinho, pô. Mas ainda tem um pouquinho de tempo ainda, se alguém tiver mais alguma dúvida. Obrigado aí, viu? Excelente, Fran. Obrigado. Abraço para o Ricardo, para a Cris. Franco, deixa eu aproveitar um pouquinho mais da sua bondade, já que o Celso quer deixar você até às 3 horas da manhã, para a gente bater um papo. Né? Você disse, eu me lembro que na hora que você disse, vou me estender por mais 2 minutos, me dê em 3 minutos. E aí passou, você disse, agora só tenho mais 2. E depois estarei mais dois, o tempo que vocês precisarem. Então, como hoje a gente vai até às 3 horas da manhã, né? Eu tenho, na verdade, eu tinha um colaborador que tinha um vício de linguagem terrível. Era parecido com um né no final. Né? Toda frase que terminava, e era uma pessoa lá que estava com uma comunicação constante com o cliente,
né? E toda vez eu passava, estava lá na comunicação e era um vice, que aqui em Pernambuco, apesar da minha empresa hoje estar em São Paulo, eu me divido entre São Paulo e Recife, né? Por conta da família, eu brinco sempre que eu combinei com minha esposa para a gente transferir a empresa, só que a gente esqueceu de combinar com os 2 meninos. E na hora de dizer, vamos meninos, eles disseram, não dá para ir para uma cidade que a gente dá bom dia, o pessoal não responde lá no elevador. Ficaram com trauma de elevador, bom dia de elevador. E aí me vem essa curiosidade, né? Porque essa pessoa, toda vez que ela dizia vice, aí eu completava a palavra doido. Né? Vice doido, vice doido. Isso levaram em torno de 6 meses até se perder o vice da palavra. Isso foi uma técnica que eu usei, uma técnica até que eu uso há muito tempo com alguns colaboradores que vêm com alguns vícios de linguagem, né? Principalmente por região, que se tem bastante. Claro que isso é tranquilo, mas se torna um vício, realmente, é como você colocou. Pergunta é, isso é saudável? Essa correção... A correção em si se torna saudável para o ambiente, mas isso de forma totalmente também educada e levando sempre na esportiva, né? Eu não chego... É um acordo. Isso foi literalmente um acordo. Eu sempre brinco, antes de fazer qualquer coisa, eu digo assim, ó, vamos fazer um acordo. Toda vez que você usar tal expressão, eu vou fazer tal ação, né? Isso eu consegui corrigir diversas pessoas durante esses períodos aí que a gente tem juntos de caminhadas. Mas gostaria somente de ver na parte técnica se isso é realmente saudável. Assim, o cuidado extra é não expor o teu colaborador a situações ruins, a situações vexatórias, a situações constrangedoras para eles. Então, veja, se você o orienta de maneira cortês, de maneira amigável, de maneira educada, e dissemina, né, e para que a Cris, que é especialista em RH, para nos ajudar nisso também, se você dissemina, né, essa percepção de ajuda e de educação, e a sua ação desenvolve, isso é positivo. Agora, oriente também, não só aqueles que você nota que tem vício de linguagem, mas oriente também a equipe comercial tua, a ter uma comunicação mais assertiva. Gente, eu estou com o número aqui, só deixa eu achá-lo, desse diagnóstico que nós fizemos nessas 30 e poucas empresas. 82% dos departamentos comerciais dessas empresas pesquisadas têm algum tipo de vício de linguagem. Então, essa é uma encrenca que pode estar acontecendo dentro da sua empresa. Essa é uma encrenca que pode estar acontecendo com a tua equipe comercial. Ah, Franco, mas nós estamos batendo meta em cima de meta. Poderia ser ainda melhor se a comunicação fosse mais coerente, mais assertiva. Um outro dado que me chama muito a atenção, eu quero compartilhar com vocês, é o problema da incongruência da equipe comercial entre aquilo que fala e aquilo que mostra enquanto fala. Que é a comunicação verbal e não verbal. Essa congruência precisa ser, assim, muito cuidada, muito atenta, para falar e mostrar algo semelhante, para convencer mais o cliente. Respondi, Iverson? Totalmente. Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que vou deixar o Celso ficar tranquilo aí com o horário. Não, legal. Bom, gente, primeiro eu agradecer o Franco, espetacular, viu, meu? Muito, muito enriquecedora mesmo. É show de bola, né? Assistir a palestra sua é simplesmente espetacular, né? Obrigado. Então, agradeço muito aí. E dá um recado aí para a turma. Primeiro que vocês sabem, né, que a gente depois terão que fazer um TCC, né? Então, em breve eu vou passar algumas instruções aí para fazer a conclusão de curso aí. E na próxima semana, vamos ver se a gente engaja aí o pessoal para que os 30 aí participando, né? Chamar lá no grupo, ver se a gente se conversa. E agradecer a presença de todos aí pela participação e até a próxima, né? Alguém tem mais alguma coisa? Quer finalizar, Franco? Agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos em breve aí.